Olá, pessoal. E o tema que nós vamos falar hoje é o tema sobre fraturas distais do rádio no adulto. Observem já o aspecto aqui, típico, de uma fratura distal aqui num idoso. Pode acontecer tanto com a mão, dependendo se numa posição em extensão ou em flexão. Bom, essas fraturas, elas são fraturas muito frequentes, como a gente já comentou inicialmente. Antigamente se acreditava que no idoso essas fraturas elas têm bom prognóstico. Mas por que bom prognóstico? Porque geralmente o idoso ele cai, ele não tem muita exigência com relação à utilização dessa mão, então vai evoluir bem. E a verdade não é bem essa, e a gente sabe que cada dia mais, nós temos comentado isso nos nossos últimos encontros, nós temos uma situação de que as pessoas estão cada vez mais longevas, cada vez mais existe um aumento da expectativa de vida. E esses pacientes vão ficando cada vez mais ativos. Então, com isso, já um resultado que talvez antigamente fosse bem aceito como um resultado médio, hoje em dia o paciente idoso ele vai se queixar porque aquilo vai incomodar para ele. Então, atualmente essas fraturas são potencialmente complexas e podem deixar, sim, sequelas importantes. Então, isso que eu quero que já fique lembrando a vocês que pode acontecer sequelas, sim, importantes com o tratamento dessas fraturas. Então, não é uma coisa simples. Vamos começar fazendo uma análise, uma revisão da parte da anatomia. Então, aqui nós observamos a parte distal aqui do rádio, Aqui nós estamos com uma vista da parte dorsal, estamos vendo da parte posterior, então, do rádio, e aqui a parte posterior da ulna. Então, nós podemos observar que a área de articulação, aqui foi retirado o carpo, essa aqui é a área da articulação radiocarpal, uma área para fazer contato articular com o escafoide, aqui, e uma área aqui para fazer contato com o osso semilunar. Uma área importante também que chama atenção aqui é o tubérculo de Lister. Esse tubérculo ele tem uma referência anatômica porque o músculo extensor longo do polegar ele se origina aqui ao nível do antebraço médio distal e ele passa o seu tendão e faz como uma polia aqui, ele faz um desvio ao nível desse tubérculo de Lister. Então a gente está comentando isso porque isso é um lugar que, se a gente for pensar em colocar alguma placa nessa região dorsal, a gente tem que levar em consideração a relação que existe com esses tendões que por aqui passam. Outro elemento importante de a gente observar é a articulação rádio-ulnar distal. Então aqui nós temos o relacionamento do rádio com a ulna distalmente. E vocês observam nessa parte superior a fibrocartilagem triangular, que ela tem tanto uma parte aqui dorsal de conexão com o rádio, uma parte lá anterior ou volar de conexão também com esse rádio, e veja que ela tem uma íntima ligação aqui com a base aqui do processo estiloide da ulna. Então, muitas vezes que a gente vai observar nos raios-x que existe um arrancamento desse processo estiloide durante o mecanismo de fratura, nós temos que pensar que existe sim o comprometimento dessa estrutura aqui que envolve a fibrocartilagem triangular. E a gente vai comentar mais aqui. Observem agora aqui que distalmente a articulação mais importante é essa articulação, que se mostra de uma forma mais importante, é a articulação radioulnar distal. Então essa fibrocartilagem ela é o principal estabilizador ao nível para fazer a parte da pronossupinação na radioulnar distal. Então ela tem um papel importante que tem sido dado, tem se estudado bastante sobre isso. Aqui nós observamos o rádio e a ulna distal. Lembrem que nesses movimentos de pronação e movimento de supinação, então na pronação e na supinação, nós vamos ter isso acontecendo, o rádio girando em torno dessa ulna. Observem o seguinte, e aí essa área da cartilagem, da fibrocartilagem, ela vai ter momentos em que ela vai ficar mais tensa anteriormente ou posteriormente. Então observe durante os movimentos aqui, ou durante a supinação, nós temos essa porção anterior aqui.
Durante a pronação, nós temos essa outra, e a parte que fica relaxada, essa parte posterior, né? E a parte anterior fica, e é esse momento que vocês têm aqui. Conforme a gente está vendo aqui, é o mesmo aspecto. Nós vamos mostrar agora, aqui um pouquinho mais à frente, em maior detalhe, olha o que acontece. Aqui nós temos a parte distal do rádio, aqui nós temos a área da cartilagem, da cartilagem triangular. Aqui nós temos um outro aspecto mais acima, e observem que também existe áreas dessa cartilagem que ela tem ligações com os ligamentos que vai para o semilunar e ligamentos que vão aqui assim em relação ao triquetrum, né? Ou então também chamado de osso piramidal. Aqui um outro aspecto, né, mostrando essa área distal da articulação da articulação radiocárpica. Aqui vemos o escafoide nessa região, e um pouquinho mais para cá nós temos o osso semilunar aqui nessa área. E aqui nós temos os ligamentos. O ligamento ulno-capitato, né, e o ligamento aqui ulnar. É isso? Ligamento, deixa um minutinho, isso, ulnar. Aí nós temos aqui uma outra visualização e aqui com uma vista artroscópica. Nessa vista artroscópica, a gente observa a cartilagem aqui com uma área de lesão na sua parte central, a fibrocartilagem com área de lesão, né? E aqui sendo feito a reparação, uma regularização dessa área central através da artroscopia, e esse é o aspecto final, né? Então aqui a gente vê também outros aspectos dessa extremidade distal. Aqui um aspecto anatômico, né, da parte, com uma visão em que foi retirado, aqui foi rebatida, observem, a parte onde fica a cartilagem, nós estamos observando, né? E aqui a parte distal, né? A parte distal do rádio, aqui a parte da cartilagem, que ela atrasa essa cartilagem, onde a gente vai encontrar a parte distal da ulna, conforme a gente vê aqui também num espécime, né? E aqui a gente vê uma área com a lesão dessa cartilagem, dessa fibrocartilagem triangular. Um outro aspecto anatômico também importante. E por que a gente fala que ele é importante? Porque quando se fala em fraturas ao nível da extremidade distal do rádio, nós estamos falando que existe uma série de estruturas aqui, estruturas essas estruturas essas tendíneas, que elas passam nessa região posterior. E vocês observam aqui, ó, vários compartimentos. Então aqui tem o compartimento 1, é onde nós temos a parte que passa o extensor curto do polegar e o abdutor longo do polegar. Tem um segundo compartimento aqui, que passam mais dois tendões, o extensor do carpo, o curto, e o extensor do carpo longo, esses dois no segundo compartimento. O terceiro passa o extensor aqui, extensor longo dos dedos, e aqui nós vemos o retináculo, aqui está mostrando o retináculo, passando por cima de todas essas áreas, e aqui o quarto compartimento, onde nós temos os extensores dos dedos e os extensores, né, do índex. E nesse quinto compartimento nós temos o extensor mínimo, do dedo mínimo. E aqui, na outra parte, aqui no lado ulnar, nós temos bem esse sexto compartimento, que é onde nós temos a passagem do extensor ulnar do carpo. Então vejam, senhores, que a colocação de placas aqui nessa região, ela vai ter uma relação muito íntima com a passagem desses tendões. E o risco do não conhecimento anatômico e das relações que aqui existem é de que essa placa fique atritando com a passagem desses tendões e com isso provoque reações, desde reações inflamatórias, tendinites, tendinocinovite, até mesmo a ruptura desses tendões, né? Então, por isso que é importante conhecer do ponto de vista anatômico. Observe aqui agora, nessa ressonância, nesse corte aqui, que a gente tem essa visualização da articulação da articulação aqui, onde você consegue enxergar a extremidade do rádio, que a gente vê aqui. Aqui abaixo, ó, existe o músculo pronador quadrado. E por que nós estamos mostrando aqui? Porque essa é a porção volar, é a porção palmar, né, a porção volar do rádio. Ou seja, nessa área se costuma, é uma área excelente para fazer o descolamento aqui do pronador
do pronador quadrado e embaixo dele se colocar a placa, em caso de fazer fixação com essas placas com colocação volar, que hoje em dia tem ganho maior, tem ganho melhor em termos número de indicações, porque ela não tem todos aqueles problemas em colocar a placa na parte dorsal, que fica muito próximo desses tendões extensores aqui que passam ao nível do punho. Então é com esse objetivo que a gente observa aqui, né, o pronador quadrado para poder fazer a colocação, e a gente vai falar também, inclusive, de trabalhos que comparam se há necessidade de reparar quando se faz esse levantamento para colocar a placa embaixo, se precisa reparar novamente esse pronador quadrado ou não. Mas eu falo isso para depois chamar atenção quando apresentar isso na parte de evidências para vocês. Aqui, com relação à parte anatômica, nós temos que levar em consideração esses elementos porque são parâmetros radiográficos utilizados para que a gente tenha uma noção mais adequada sobre se a nossa redução ela deve procurar chegar o mais próximo possível desses padrões de referência, como nós temos aqui. Uma das coisas é com relação à altura do rádio. Observe aqui quando a gente vê a altura onde passa nesse nível aqui, seria no final aqui da ulna. E aqui nós temos se nós traçarmos aqui, é essa distância que vai desde a parte final da ulna até essa parte, processo estiloide do rádio. Então, essa distância aqui, o normal que ela tem em torno de 11 a 12 milímetros aqui, ou seja, cerca de 1 centímetro e um pouquinho, é que tem que ser mais longo essa porção aqui da estiloide. Quando existem as fraturas, esse comprimento, ele fica geralmente diminuído, porque existe a impactação, desvio de fragmentos, tudo mais. Um outro fator a ser avaliado também na radiografia em anteroposterior é com relação a essa chamada inclinação ulnar. Nós passamos essa linha aqui, nós temos a chamada, então, inclinação ulnar. E esse ângulo que vai formar em relação aqui ao eixo do rádio, nós vamos ter aqui um ângulo que o normal é que ele seja entre 22 e 23 graus. Então, eu tenho que ter um ângulo de 22, 23 graus. Geralmente, nas fraturas, esse ângulo também aqui, ele é comprometido, tá? Então, ele pode chegar até 30 graus, varia então de 13, uma variação de 13 a 30 graus, e o normal em torno de 22, 23 graus. Esses parâmetros são importantes quando a gente está fazendo a redução. O que é a redução? É tentar colocar esse osso que foi fraturado novamente na posição mais adequada. Para ser adequado, a gente tem que comparar com o quê? Com esses critérios anatômicos que seriam os normais. Outro fator importante é com relação à inclinação da superfície do rádio. Aqui nós estamos vendo de novo o rádio. A superfície do rádio, o correto é que ela tem uma inclinação em cerca de 11 graus. Então ele tem que ficar olhando no sentido volar para baixo 11 graus. Quando o indivíduo cai com a mão, geralmente com a mão hiperestendida, nós temos as forças, elas vão provocar muitas vezes uma inversão desse ângulo. Em vez de ficar voltado para a parte volar, ele vai ficar voltado posterior. E isso é ruim, porque se houver uma consolidação nessa situação, vai provocar depois desequilíbrios no carpo, mais à frente, na primeira, segunda fileira do carpo, tentando compensar essa inclinação que não está adequada. Então, por isso que nós precisamos ter a noção do que é correto, dos parâmetros radiográficos, para podermos nos basear se a nossa redução está adequada ou não. Bom, com relação então à incidência, né, nós temos duas situações que são distintas. Essas fraturas elas podem acontecer nos indivíduos mais jovens, mas nesses casos estão associadas muitas vezes a traumas de alta energia. Então, indivíduos jovens, você vai pensar em traumas de alta energia com fraturas no punho. Pode ter outras lesões também associadas. A característica do osso, ela é melhor, porque esse osso, ele tem uma quantidade, uma densidade que é melhor quando você compara com um paciente idoso. E a outra situação que nós temos é o paciente idoso, que tem geralmente um trauma de baixa energia, né, menos lesões associadas, geralmente é só ali o punho que ele fez a fratura. Claro que também
Se na queda, e se ele tinha uma osteoporose muito grande, esse indivíduo idoso, ele pode também, além de fazer a fratura do punho, ele pode fazer uma fratura de coluna, ele pode fazer uma fratura também do quadril, mas geralmente ela é mais benigna sem tanto, porque a quantidade de energia envolvida no trauma é menor. Já nos jovens, como existe alta energia, você tem que também verificar se não é só essa fratura do punho, se ele não tem outras fraturas também associadas. Então o idoso de hoje, ele é mais exigente, que a gente já falou, ele é mais ativo e a gente precisa dar uma solução, um resultado melhor para esse indivíduo idoso, então. Tá? Então lembrar que nesses indivíduos idosos, eles vão ter também uma fragilidade óssea maior devido à osteopenia, devido à osteoporose que porventura esse indivíduo tenha. Veja o exemplo aí nesse raio-x, esse é um paciente jovem, a qualidade do osso desse paciente é bom. Ele fez um trauma de alta energia, a fratura é uma fratura cominutiva, como a gente observa aqui, e existiu essa parte da inclinação volar ficou, esse ângulo de inclinação volar, ele está invertido, ele está voltado agora para a dorsal, ele deveria estar olhando para a parte volar, para baixo aqui, né? E a gente vê que existe incongruência aqui, e o desvio que ele está aqui não pode ser deixado assim, nesse paciente jovem. Aqui vocês observam já um contraste com a outra maneira que também se encontram essas fraturas. Aqui já é indivíduo idoso, osteoporótico, a gente vê esse osso com aspecto mais osteopênico aqui, né, com perda de densidade, né, com perda de massa óssea em si. Ele sofreu uma queda, né, geralmente da própria altura, né, então um trauma de baixa energia. Essa é uma fratura mais simples, né, da extremidade do rádio e não tem muita cominuição aqui. Mas ela precisa ser feita, ó, vejam que está invertido também esse ângulo, em vez disso aqui estar olhando com inclinação volar, ele está também no sentido dorsal. Então isso precisa ser corrigido, está encurtado, enfim, essas alterações precisam ser corrigidas. O quadro clínico desses pacientes, eles geralmente chegam com o quadro clínico que é encontrado em fraturas. É dor, edema, deformidades, né? Dependendo da posição que esse indivíduo teve a queda e que teve a fratura, ele vai ter muitas vezes a deformidade, vai ser característica da forma como que a mão ou que o punho se encontrava no momento desta queda, né? E impotência funcional, ele não consegue utilizar de forma adequada aquele punho, aquela mão. Olha esse aspecto aí de trauma no idoso, a gente observa um aspecto essa deformidade bem clara aqui no aspecto clínico. Com relação à parte do diagnóstico, óbvio que é necessário se fazer um bom exame clínico, um bom exame físico, tá? E esse exame físico deve ser complementado para se fechar o diagnóstico com os exames, né, complementares, exames de imagem. O exame mais utilizado e que nos permite na urgência já se detectar, fazer o diagnóstico é a radiografia, né? Mas dependendo de alguns casos, e principalmente quando existe alguma suspeita também de lesões, que você precisa saber se esse traço de fratura de uma maneira mais precisa, se tem comprometimento articular ou não, ou quanto de comprometimento tem, muitas vezes você precisa lançar mão também de uma tomografia. Ou ainda, não tanto na urgência, mas aí um pouco depois, de uma ressonância magnética, quando você suspeita que além da fratura também você possa ter algum comprometimento outro de alguma instabilidade, né, carpiana que pode ser consequente desse mesmo trauma. E aí aproveitar e no mesmo procedimento você vai fazer já o tratamento, né, e fazer um estadiamento de tudo aqui, um levantamento de tudo que está comprometido e aí planejar então o seu tratamento. Então, quanto ao diagnóstico no exame clínico, o que é necessário que se veja? O local dessa dor, exatamente onde que esse paciente está sentindo dor, que maneira é essa deformidade, como nós já comentamos, outros pontos dolorosos que esse paciente também possa ter, condições, como estão as partes moles. Às vezes, a gente tem cada vez mais falado aqui que quando se fala em fratura, nós precisamos olhar de uma maneira um pouco mais global, não se pode olhar exclusivamente para o osso. Você precisa olhar também para como estão a qualidade das partes moles, porque a parte que envolve tanto a parte de ossificação e de cicatrização, enfim, desses tecidos, depende fundamentalmente de como estão as partes moles.
Tendões, por exemplo, um dos tendões, o tendão do extensor longo do polegar, pode estar envolvido, né, dentro, passar por dentro, junto desta área, né, da fratura em si. Você deve fazer também uma avaliação neurológica. Lembra que o nervo mediano, ele passa daí na parte anterior ou volar, no túnel do carpo. Então, alterações, se não pode, tem que se avaliar como é que está os territórios, quanto à sensibilidade, enfim, do território do mediano. E ver também se não existem alterações vasculares também desses pacientes, né, avaliando o pulso e a perfusão periférica, como é que está o enchimento, né, dos leitos unguiais. Então, não deixar passar as lesões para já incluir essas lesões no tratamento e não deixar sequelas. Não adianta você, a gente vai ter exemplos aí, o paciente tinha uma fratura distal do rádio e de forma concomitante ele tinha também uma fratura do escafoide. E não tem razão de você deixar passar isso desapercebido. O paciente já vai ser submetido à cirurgia, anestesia, né? Então faça o tratamento da fratura e já faça o tratamento também da fratura do escafoide. Isso como um exemplo, né? Então não procurar já fazer um levantamento completo de tudo o que esse paciente provavelmente tenha para você estabelecer qual é o plano de tratamento para ele. Então vejam, com relação à parte ainda no diagnóstico, vamos ver cada um desses elementos. A radiografia, ela é suficiente na maioria dos casos, né, para fazer o diagnóstico, para verificar onde estão os traços dessas fraturas, se existe desvio ou não, né? A gente sempre tem que fazer e comparar as radiografias com os parâmetros radiográficos. Lembra lá na parte anatomia que a gente comentou do ponto de vista anatômico daquelas estruturas, do rádio, do comprimento do rádio, da inclinação dessas superfícies, das superfícies articulares com relação ao rádio. Além disso, a gente tem que avaliar os critérios de instabilidade, que nós vamos depois falar sobre eles, no caso de quando você tem fraturas articulares, quando você tem cominuição também junto no traço dessas fraturas, se existe comprometimento lá da apófise estiloide da ulna em si. Então, todos esses elementos são critérios para você avaliar se é instável ou não essa fratura, e isso vai também ajudar você a determinar se você vai fazer o tratamento conservador ou se você vai fazer o tratamento cirúrgico. Além disso, a radiografia permite que você olhe a qualidade óssea, se esse osso não está muito osteopênico, se não existe uma perda muito da densidade desse osso propriamente dito, ou se há um osso de boa qualidade, até mesmo para você indicar a forma de tratamento, se você vai precisar colocar uma placa e vários parafusos, ou se esse osso tem uma qualidade boa e você tem condições de tratar minimamente invasiva através, por exemplo, de fixação, redução em fixação percutânea com fios do tipo fios de Kirchner, ou seja, mas depende disso você saber a qualidade do osso. Se você for fazer esse tratamento num osso que está osteopênico, que tenha pouca densidade, você vai perder a sua síntese, vai perder a redução e o paciente vai ficar, né, vai tender a fazer uma consolidação de forma, uma consolidação viciosa, numa posição que não é adequada e, enfim, todas as consequências que vão advir disso aí. É importante também na radiografia, usar dessa radiografia para classificar as lesões que vão aparecer nessa radiografia e para planejar o tratamento, como a gente tem repetido inúmeras vezes. Aqui a gente vê um caso de uma fratura distal do rádio. A princípio, aqui se observa que existe um traço intraarticular, existe uma diminuição, né, do comprimento, da altura aqui da estiloide aqui do rádio. E existe também uma diminuição, né, desse ângulo aqui, de inclinação lunar. Então vejam que aqui é o que se observa nessa radiografia. Então nas radiografias, por exemplo, de frente, você tem que optar e deve se esforçar para que você tenha radiografias de boa qualidade. Se a radiografia não for de boa qualidade, é preferível que você peça e repita esse exame para que você consiga avaliar efetivamente com uma radiografia de boa qualidade. Então veja, por exemplo, num bom antero-posterior, você pode ver como está essa relação da articulação rádio-ulnar distal. Lembre que é a articulação mais importante aqui que nós temos e que o fato dela estar envolvida ou não, isso pode ser um fator que pode agravar o prognóstico. Além disso, a gente tem que observar se existem traços articulares aqui. Aqui parece que tem um traço articular aqui nessa área. Além disso, nós temos que ver se existe fragmentação ou cominuição.
Tudo isso vai dando uma característica para essa fratura, né? Então, se esses fragmentos, o paciente tem que estar bem posicionado, né? E ver essa região, conforme eu falei aqui, se os espaços entre os ossos do carpo, se esses espaços estão adequados, ou se existe algum outro tipo de comprometimento, podendo levar a gente a pensar em uma instabilidade, uma ruptura ligamentar desses ligamentos intercarpianos. Aqui nós vemos, na análise em perfil, mais uma vez a gente observa, aqui parece que existe um traço também de fratura que envolve a parte articular, outro que essa inclinação, conforme a gente já falou várias vezes, ela está invertida, ela está para dorsal aqui. Essa inclinação, quando ela deveria ser uma inclinação volar, deveria estar voltado para baixo, essa inclinação ela está ao contrário. Então, existe um encurtamento aqui também desse osso. Então, o raio-x ele nos fornece muitas informações. Vejam, por exemplo, aqui um outro tipo de intervenção que você pode fazer é quando você vai fazer realizar o raio-x, você pode fazer um raio-x também, tanto na posição que o paciente está, com a fratura, com a deformidade, como quando você vai fazer já o processo de anestesia e as manobras de redução, você pode fazer um raio-x sobre tração. Então, vejam aqui o que acontece. Essa é a posição sem tração, e aqui quando você aplica forças de tração no sentido de corrigir a deformidade que existe. Aí você tem uma ideia melhor do que está acontecendo aqui ao nível dessa fratura. Mas lembre, isso não vai mudar se a fratura ela é cominuta, se ela é instável. Isso não vai mudar a categoria, né, a classificação propriamente da fratura. Mas permite que você tenha uma ideia melhor do que vai auxiliar no teu planejamento. Um outro elemento é que se você faz a redução e você faz o raio-x, você pensa também da seguinte forma: se você não mantiver essa redução aqui, o que vai acontecer? A fratura ela tem um caráter que vai fazer que com a passagem do tempo ele vai tender a ficar nessa posição, a voltar para a posição aquela das deformidades que aconteceram no momento que houve o trauma. Então isso é importante, depois a gente vai ver quando na colocação de placas e na escolha do tipo de placa a ser utilizado e até mesmo quando você vai opta pelo tratamento através da forma engessada, por exemplo, tratamento conservador. Se você não tem um bom suporte, uma boa estabilização dos fragmentos, você vai acabar perdendo a redução dentro do gesso, vai perder a redução por utilizar uma placa que não é adequada. Com relação à tomografia, né, para auxiliar no diagnóstico, principalmente quando a gente suspeita que existe comprometimento da articular desse paciente, porque sempre que houver comprometimento articular, a gente vai ter um agravamento, nós vamos ter um agravamento dessa situação, vai ficar mais grave em si, o prognóstico não vai ser tão bom como se fosse uma fratura, por exemplo, extra-articular. Então, se envolve articulação, o diagnóstico o prognóstico fica mais sombrio. Então, se a gente está na dúvida se tem ou não, uma tomografia ela é excelente. Observem aqui que quando você faz o corte tomográfico, você consegue ver exatamente a parte distal da articulação do rádio. Vejo aqui onde está comprometido, as áreas onde existe essa fratura. Aqui a gente vê também, da mesma forma no perfil, como na parte anterior, né? E também vai servir para que a gente trace a estratégia de tratamento, se a abordagem melhor é fazer uma abordagem anterior ou uma abordagem posterior, no caso, né? Então pode ser importante, então, na definição, até mesmo se o tratamento vai ser conservador ou o tratamento vai ser cirúrgico. Geralmente as fraturas com traços articulares, né, elas pendem a ser fraturas mais graves e, com isso, indicação de tratamento cirúrgico. Vejam aqui, por exemplo, esse caso, numa vista antero-posterior, né? O que a gente pode observar? Que o rádio, olha, ele está praticamente na mesma altura aqui do que a estiloide do rádio da ulna e a estiloide do rádio, elas estão praticamente na mesma altura. E deveria existir uma diferença aqui de 11 a 12 milímetros para frente. Então, houve um encurtamento aqui, perdeu a altura. Aqui na vista, no perfil, a fratura, ela vai mostrar se a fratura
se ela está bem alinhada, se não está bem alinhado. Aqui, por exemplo, esse ângulo ficou praticamente zerado, né? Enquanto ele deveria estar em torno de 11 graus voltados para volar. Então, são os aspectos que você consegue ver. Aqui, como a gente viu, repetindo lá, no caso de uma tomografia computadorizada, vendo que existe comprometimento da área articular, né, na fossa aqui do escafoide, que está comprometida. Aqui a gente vê o escafoide, o semilunar, e aqui a área de comprometimento articular. Observe aqui um afundamento central, por exemplo, aqui na articulação. Aqui a mesma vista aqui no perfil. E aqui um paciente, por exemplo, sendo tratado com gesso, né? E aqui a gente vê na área que existe comprometimento articular, por exemplo, aqui numa fratura. Bom, na ressonância magnética, muitas vezes fraturas que podem estar ocultas do carpo, você pode ter indicação para isso, ou então, se tem lesões de partes moles, como da cartilagem triangular, que a gente mostrou a parte anatômica inicial lá, se existe lesão dos ligamentos escáfo-semilunar e o luno-piramidal, ou seja, se existe comprometimento dos ligamentos, aqui a gente vê, ó, aqui nós temos o rádio, extremidade distal do rádio, aqui se observa a cartilagem triangular, fibrocartilagem triangular nessa área, o ligamento luno-piramidal, né? Então aqui, e aqui, nessa área aqui assim vai ter então o ligamento luno-piramidal, aqui, e aqui nós vemos o ligamento escáfo-semilunar, né? Então, aqui o escafoide e aqui está o semilunar, e serve para fazer a verificação dessas estruturas. E aqui a gente vê que existe um comprometimento, uma ruptura aqui ao nível da fibrocartilagem triangular. Com relação às classificações, né, antigamente se usava bastante essa classificação de Frickmann, e ela costuma cair ainda em algumas provas, alguns testes ou avaliações, onde, embora hoje em dia se use outras classificações que nós vamos mostrar mais à frente. Mas para a gente fazer um resumo aqui como é. Veja que ela dá uma ideia assim, com relação à gravidade, né, como toda classificação, vai desde dos menos graves até os mais complexos e mais graves. Então, por exemplo, aqui fraturas que são com traços extra-articulares, quer dizer, não pega a área de articulação. Vai ter Frickmann 1, se é extra-articular do rádio, ou 2, se além do rádio também, ó, aqui você vai ter com comprometimento, sempre vai ficar um pouco pior se houver o comprometimento da estiloide da ulna, como a gente vê aqui, ó. Tá? No tipo 3, além de ter a fratura do rádio, também existe uma intra-articular aqui do rádio, na 3. Ela se transforma em 4 se tiver apófise estiloide. Na 5 é quando você compromete a articulação radioulnar distal. Então, se a radioulnar distal estiver comprometida, lembra que eu falei que a radioulnar distal é uma articulação mais importante que nós temos aqui? Então, isso mostra que ela, quando aborda ela, se compromete ela, fica mais grave. E aqui também ela passa para 6 se tiver a estiloide. E aqui, quando a gente tem as duas associações, além de pegar a articulação rádio-ulnar distal, ela também pega o traço de fratura, ele também vai para a rádio-cárpica distal aqui. Tá vendo? E também fica mais grave no 8 se tiver o apófise estiloide. Aqui uma outra classificação, já ela é mais utilizada que a classificação anterior, essa aqui é a classificação de High-Heck, onde ela, além de ser mais utilizada, ela tem outras características que é com relação ao tipo de desvio que tem aqui. Ó. Por exemplo, no tipo 1, ela é extra-articular e ela não tem desvio, é sem desvio, né, conforme vocês estão vendo aqui. Nessa tipo 2, aqui você já tem a fratura extra-articular, mas já com a presença de desvio. Estão vendo aqui com desvio? E no tipo 3, né, ela é uma fratura intra-articular, conforme a gente vê aqui, ó, nesse perfil, né, e ela está sem desvio. Já as fraturas intra-articulares e com desvios, elas são classificadas como tipo 4. Aqui você tem vários formatos, até as fraturas consideradas aqui como irredutíveis, né? Então, cada vez vai ficando mais complexo aqui. E a outra classificação bastante usada, talvez seja mais usada, é a classificação AO. Na classificação AO, você tem aqui no tipo A, né, o tipo B e o tipo C. No tipo A, você tem extra-articular.
certo? Nessa extra-articular, você tem aqui uma fratura que envolve, então tá extra-articular que envolve a ulna. Ou aqui você tem uma que envolve o rádio, mas que daí seria já A2, que é mais complexo, envolve o rádio, mas não tem grandes cominições aqui. E aqui, já no tipo A3, envolve o rádio com mais cominição aqui, né? E conforme a gente está observando nessa, está cominuto esse rádio. Aqui nas tipo B, é quando você tem uma articular parcial. Então aqui nós temos a B1, quando a parte do rádio pega de forma parcial aqui, é uma fratura oblíqua, né? Aqui nós temos a B2, né? E a B3, você vê esse formato com fragmento, essas aqui vão ser as fraturas do tipo Barton, né? Essa aqui é a B2 e a tipo Barton invertida. Tá? E a tipo C, que a gravidade é maior, são aquelas fraturas que são articulares e completas. Ou seja, aqui você tem uma fratura C1, só que a fragmentação é um pouco menor. Veja que também pega lá estiloide da ulna. Aqui você tem o tipo 2, que está pegando essa região metafisária do rádio. E essa aqui existe grande cominição, é multifragmentada, ou seja, mais difícil de se manter a redução. Então tudo isso vai mostrando as fraturas que têm um aspecto mais benigno, elas são candidatas melhores para tratamento conservador. Quanto mais instáveis, quanto mais multifragmentadas elas estiverem, mais elas vão tender ao tratamento cirúrgico. Então, para o tratamento, o que é necessário considerar? A idade, né, desse paciente, mas não só a idade cronológica, a idade funcional. Às vezes nós temos pacientes de 80, 80 e poucos anos que estão aí trabalhando, né? Então, que tem uma atividade física, que se envolve em atividades, né, mantém a sua vida ocupados, são independentes, ou seja, nós temos que ter esse tipo de visualização e saber quanto que esse indivíduo idoso, ele usa efetivamente esse seu punho. Então isso tem um potencial sobre as respostas que esse paciente vai necessitar no pós-operatório. Porque se ele tiver pouca exigência sobre o punho, esse paciente, tudo bem, até que não tenha lá uma pequena limitação, não vai ser importante para ele. Agora, se ele usa muito isso, a expectativa dele de recuperar essa função vai ser muito maior. E também, à medida que ele não puder fazer as coisas no pós-operatório, ele vai ter uma queixa muito maior, então, com relação a isso. As condições clínicas desses pacientes, com relação a comorbidades também, que pacientes mais idosos podem ter essas comorbidades outras, que já poderiam estar presentes quando aconteceu esse trauma. O perfil do paciente, as características que são dessa fratura, como é que são com relação ao traço da fratura, com relação a esses fatores de instabilidade que nós já falamos aqui. As condições locais de partes moles, né? Se é uma fratura exposta, como é que está, se tem partes moles que estão envolvidas, né? Ou se é uma fratura não exposta, mas com comprometimento sério de partes moles. As lesões associadas, sejam ligamentares, nervosas ou vasculares, também têm que ser consideradas na hora desse tratamento. E a disponibilidade dos recursos. Você precisa ter, para fazer o tratamento dessas fraturas, você precisa ter condições hospitalares para isso. Você precisa ter muitas vezes de um intensificador de margem, se você está pretendendo fazer uma minimamente invasiva com utilização por exemplo, percutânea de fios de Kirchner, ou então se você opta por um tratamento para fraturas, você precisa ter as placas adequadas, né? Porque você vai precisar de placas, muitas vezes placas do tipo LCP, placas que sejam bloqueadas, placas, né, de pequenos fragmentos, enfim, que têm a capacidade, enfim, de poder se adaptar e ser utilizada nessa região distal do rádio. Então não é lugar para você ficar fazendo improvisos, né, no seu tratamento. A capacitação também dos profissionais, óbvio que é importante, que você precisa ter um bom treinamento com relação ao tipo de material que você vai utilizar, né? Até mesmo para fazer um bom posicionamento, a boa redução dessa fratura, o bom posicionamento desse implante. Então todos esses elementos são importantes você levar em consideração. E aqui quando a gente fica nessa história que a gente fica confuso, será que nós vamos fazer tratamento conservador?
Será que nós vamos para o tratamento cirúrgico? Não é só uma questão de, olha, hoje quem sabe eu vou tratar assim ou não. Você tem que ter critérios para poder fazer isso, como a gente vem comentando durante toda a nossa apresentação. Então, é importante saber se a fratura ela é estável, ela pode ser candidata a tratamento conservador. Se os pacientes, por exemplo, pode às vezes também acontecer que a fratura é de indicação cirúrgica, mas o paciente não tem condições clínicas ou cirúrgicas para poder fazer esse tratamento. Então, você vai ter que optar pelo tratamento conservador, mas avisar para o paciente que o ideal seria o tratamento cirúrgico devido a tal e tal, por uma fratura assim instável, enfim. Né? Então, mas isso você também tem que levar em consideração. Com relação se você vai optar pelo tratamento cirúrgico. Geralmente, se a fratura for fraturas instáveis, em casos de fraturas expostas, você tem que ir para o tratamento cirúrgico. Lesões outras associadas que o paciente tem, uma lesão vascular, uma lesão nervosa, enfim, você precisa optar pelo tratamento cirúrgico, uma lesão ligamentar que possa levar para uma instabilidade cárpica, você deve ir já procurar fazer o reparo disso, já que foi produto do próprio mecanismo, da própria lesão. Pacientes politraumatizados, em casos também onde você pode contar com fraturas bilaterais, então indicação de tratamento cirúrgico. E os critérios de instabilidade? Aqui a gente vai falar um pouquinho e vamos passar por cada um deles. Quais são os critérios de instabilidade? Então, basicamente, se for estável, nós vamos tratar, se for estável, vamos tratar de forma, por exemplo, conservadora. Agora, se for instável, aí o tratamento provavelmente vai ser o tratamento cirúrgico. Então, para isso, eu tenho que saber o que classificar essa fratura, ela é estável ou ela é instável. Então, por exemplo, se o desvio dorsal for maior do que 20 graus, já é um critério de instabilidade. Se o desvio for maior de 2/3 da espessura da diápse, lembra lá com relação ao desvio também, já é um critério de estabilidade. Se existe cominuição metafisária, quanto mais fragmento tiver, mais instabilidade vai ter. Você reduz, mas aquilo não para no lugar, ele volta pela ação da própria musculatura, enfim, ele vai acabar voltando e você perdendo a redução. Casos de encurtamentos maiores do que 1 centímetro lá do rádio, lembram que muitas vezes na queda acaba fazendo a fratura, acaba encurtando. Então, isso é um critério de instabilidade. Comprometimento articular. Fraturas articulares, elas requerem um cuidado mais especial. E muitas vezes você no tratamento conservador, você não vai conseguir fazer uma boa redução. E a fratura distal da ulna também, né? Tem que levar em consideração. E, obviamente, as condições desse osso, no caso de osteopenia severa ou osteoporose, no caso de um paciente, isso também deve ser levado em consideração. Então, vejo aqui de uma forma rápida esses critérios de instabilidade. Por que nós estamos chamando a atenção dos critérios de estabilidade? Porque eles são critérios que vão nos ajudar a definir se o tratamento vai ser conservador, se for estável, conservador, se for estável. Ou então, tratamento cirúrgico, se for instável. Muito bem, então desvios maiores que 20 graus. Olha aqui está a parte volar. Olha aqui, olha a inclinação que está isso aqui, dorsal. Esse desvio, e o desvio aqui assim, então está no sentido dorsal, 20 graus aqui. Aqui, desvio maior de 2/3 da espessura da diápse. Olha a diápse do húmero aqui abaixo e aqui o fragmento aqui para cima, né? Ou seja, existe um deslocamento aqui importante, um desvio. Outro elemento, cominuição metafisária. Vocês observam aqui, isso aqui tem vários fragmentos aqui, ou seja, você vai reduzir, mas não vai ter apoio dorsal aqui e vai acabar perdendo essa redução. Então, critério de instabilidade. Outro critério, encurtamento inicial maior do que 1 centímetro. Olha o que aconteceu aqui. Olha onde é que está a estiloide da ulna, aqui a esse nível, e a do rádio a esse nível. Praticamente está no mesmo nível. Existe um encurtamento aqui no mínimo de 1 centímetro, 11, 12 milímetros, que ele acabou se mobilizando aqui, houve esse encurtamento. Outro critério, comprometimento articular. Então, olha aqui, ó. Lá, esse aqui ainda grava com uma fratura lá, né, no complexo lá da fibrocartilagem, com um arrancamento lá do apófise estiloide. E aqui está associado com a fratura, conforme a gente diz, comprometimento articular. Existe um comprometimento da articulação aqui. Então, também é um critério de estabilidade.
A fratura da ulna aqui, sempre que a gente olha essa fratura da ulna, muitas vezes, antigamente, não dá bola, só um fragmentozinho. Na verdade, esse fragmentozinho, ele é o motivo, a razão dele estar aqui fragmentado é porque foi arrancado, né, junto com a cartilagem, com a fibrocartilagem que está aqui junto dessa parte, rompeu essa outra área. Veja, associado com essa fratura importante aqui e cominuta, provavelmente a gente vai ter um grau também de instabilidade aqui translacional aqui do carpo. Então nós podemos ter uma instabilidade translacional aqui e às vezes passar isso desapercebido, né? Então são critérios de estabilidade que temos que levar em consideração. E a osteoporose, a gente olha aqui nesse paciente e vê que o osso foi embora, né? Então, e tem traço articular, tem a osteoporose, então isso é um desafio, né, para aqueles, principalmente para aqueles pacientes idosos que têm alta demanda sobre esse seu cotovelo, sobre esse seu punho. Tratamento agora não cirúrgico, vamos falar o primeiro. Então, se observa, se faz a avaliação, se compara essa fratura, se os desvios, se tem desvio ou não tem desvio, se esse desvio existe, se é necessário, sempre em relação àqueles critérios radiográficos, e se existe a necessidade da gente, então, fazer a redução para trazer como elemento para aqueles limites radiográficos de normalidade. Se é necessário reduzir, deve-se fazer a redução, anestesia local e manobras de tração, contratração e buscar ganhar o comprimento e a orientação também com relação à parte distal, tanto da inclinação ulnar, né, que deve ter aquela angulação em torno de 23 graus de média, como também olhar essa superfície, olhar para a parte volar, né, a superfície articular do rádio. Então, assim, faz a redução, né, se for necessário, utilização de gesso palmar por 4 semanas, né, um axilo palmar, então aqui está preparando o gesso axilo palmar, né, vai ficar em torno de 4 semanas, e depois você libera o cotovelo, né, e trata mais 2 semanas daí com o aparelho gessado baixo aqui, com o antebráquio palmar aqui, né? Então, o gesso daí, você liberou o cotovelo, e isso mais 2 semanas, ou seja, por volta de 6 semanas, a gente vai estar com isso aqui já tratado e consolidado. Então, os controles radiográficos seriados, você tem que acompanhar esses pacientes, porque tu vai ver esse paciente, lá, lógico, né, no dia que você fez a redução, depois você tem manobras, controle radiográfico com 1 semana, 2 semanas, com 4 semanas e 6 semanas, né, para ver se não está vendo, se não aconteceu alguma perda dessa redução, se perdeu, se ainda está dentro de parâmetros que são parâmetros aceitáveis, ou se tem indicação de, olha, não funcionou com o tratamento conservador, nós vamos ter que partir para o tratamento cirúrgico e mudar o tratamento durante esse período. E a reabilitação, após essas 6 semanas da consolidação, o paciente, então, reabilitação. Tratamento cirúrgico, agora para aqueles casos, provavelmente onde existe um pouco mais de instabilidade, enfim. Vamos ver em que casos que a gente indicaria, então, o tratamento cirúrgico. Aqui no caso, uma das formas de tratamento, que seria de menor morbidade, seria a utilização de fios de Kirchner, né, para fazer essa fixação. Vejam aqui a fixação com fios de Kirchner, passando nesse caso aqui 2 no lado radial e 1 vindo do lado ulnar. Aqui na ulna foi optado por, aí sim, para um procedimento, aqui precisa ser aberto no caso, que é a utilização de uma cerclagem, para reduzir a apófise estiloide, fixar essa apófise estiloide aqui com essa cerclagem. Né? E com isso, consequentemente, tratando de manter a parte anatômica aqui, de onde a cartilagem triangular foi avulsionada. Bom, então assim, quando que você indica isso? As melhores indicações para o Kirchner? Quando você tem casos extra-articulares, olha um traço aqui de fratura que não é um traço que envolve a parte da articulação. Nas intra-articulares com traços simples que não estejam deslocadas, então isso, né, sem ou com pouca diminuição óssea e com osso de boa qualidade. Não adianta você querer fazer esse tipo de tratamento se o osso não for de boa qualidade. Então, utilização de fios de Kirchner para pacientes idosos, vocês já tirem isso do seu arsenal cirúrgico lá. Tá? A qualidade do osso, então, é boa
é boa. Então, ó, esse aqui é um osso, tem uma boa qualidade, né? Podemos tratar então com fio de Kirchner. Então, vejam aqui a área da fratura, que está com a inclinação, né, dorsal aqui dessa superfície, em vez de estar ventral, como nós já comentamos. O traço que está mostrando lá. Então, esse paciente pode ser tratado, né, dessa forma com fios de Kirchner. E depois de 6 semanas também, o paciente já tem a consolidação dessas fraturas, desses elementos que estavam comprometidos, e aí você já pode pensar na retirada desses fios e começar com a reabilitação desse paciente. No tratamento cirúrgico, a redução aberta e fixação interna com placa é uma opção válida para fraturas intra- e extra-articulares que tenham desvio. Olhem isso aqui, um aspecto, uma colocação de uma placa, e aqui mostrando uma fratura também distal do rádio. Olha essa situação, que situação interessante. Você tem aqui uma fratura com desvio, foi colocada uma placa, mas essa placa não é placa do tipo LCP, é uma placa convencional. Ou seja, que ela depende da compressão que é dada aqui entre os fragmentos e a placa. E como não tinha como havia uma cominuição nesse outro lado, aqui no primeiro momento, parece que está em torno de 0 grau, talvez uns 3 graus de flexão volar. Aceitável. Mas olha o que acaba acontecendo. Com o passar do tempo, com aquela falta que existia ali, o punho foi voltando para outra posição e o que aconteceu? Perdeu essa redução. Olha que a superfície ficou apontada. Aqui já deve ter mais ou menos uns menos 5 graus, tá? Ou seja, com desvio dorsal, ficou com orientação, inclinação dorsal. Houve uma perda dessa redução. Por quê? Porque a placa, esses parafusos, eles migraram junto aqui. À medida, olha que os parafusos tinham uma inclinação inicial e os parafusos, à medida que foi passando o tempo, eles ficaram numa segunda posição. E com isso, você vai ter um mau resultado com esse tipo. Então, por que hoje em dia se procura utilizar as placas bloqueadas? Porque com a placa bloqueada, nas fraturas que são instáveis, fraturas que são cominutas, como a gente está observando aqui, essas placas, elas têm uma característica que quando você coloca o parafuso ele é rosqueado ele é bloqueado, então, na própria placa, mantendo o ângulo que ele foi inserido aqui. Então, isso aqui, a gente está vendo, essa é uma placa que ela tem, essa placa do tipo LCP, ela pode tanto você usar o furo como para usar parafusos normais, não bloqueados, ou quando você usa, né, no lugar que tem para fazer, porque na cabeça do parafuso, ele também tem um sistema de rosca que vai bloquear esse parafuso aqui. Então esse é o aspecto e a colocação aqui da placa, conforme a gente está vendo. Vantagens da fixação com a placa bloqueada. Então assim, se você faz uma boa redução, a placa, ela vai manter essa boa redução. A fixação, ela é estável. A mobilidade, ela acaba sendo mais precoce, então em termos de reabilitação também é melhor. Então para você fazer uma reabilitação adequada. E os fragmentos metaepifisários também, eles vão ficar inseridos ou vão ficar protegidos nessa placa. Aqui nós vamos observar, ó, a fixação lá também com amarria aqui com o espeito de tirante na apófise estiloide da ulna. E nesse caso foi optado por 2 placas aqui. Uma placa para pegar essa porção mais central aqui, essa coluna aqui mais central, e outra placa que veio nessa porção mais junto da parte da estiloide do rádio. Lembra que essa placa aqui, ó, observe que ela vai ter problemas com relação à passagem aqui de tendões de musculatura responsável por esses tendões que vão atuar ao nível da mão. E isso você deve tirar de uma forma bem precoce esses implantes para evitar que não tem que ficar esperando que dê dor, que dê tendinite, que rompa o tendão para daí você tirar o material de síntese. E aí vem a grande pergunta, o que é melhor? Colocar uma placa volar, ou seja, com a parte da palma da mão, né? Ou colocar ela na parte dorsal? Na parte dorsal parece tão simples, você já abriu, já está em cima da área da fratura, já coloca ali e está pronto, né? Então, se você vai colocar ela volar, você vai colocar ela na frente, na frente eu vou ter que abordar, vou ter que
conseguir desinserir o quadrado, o pronador quadrado e colocar a placa por baixo, mas é ali mesmo que é mais seguro. Porque quando você coloca a dorsal, a gente já falou que a colocação dorsal, essa placa vai acabar entrando em conflito com os tendões extensores. Então, vantagem de colocação da placa bloqueada dorsal. Pense agora na dorsal. A redução, você faz uma boa redução, a abordagem você faz direto, você já cai direto em cima da fratura, e a mobilidade também é precoce. Só que a questão é essa que a gente comentou, que você deve retirar, não quer dizer que você nunca vai fazer, mas que você deve se preocupar que pode provocar lesões com os tendões. Aqui, grande cominuição, tu vê uma fratura com grande cominuição, você vê encurtamento aqui, a estiloide da ulna também está comprometida, ou seja, essa é uma fratura que tem vários critérios de instabilidade. Olha que assim, por exemplo, no perfil, então quando você olha, tem indicação para tratamento cirúrgico, porque ela tem grande quantidade de instabilidade. Vai usar o quê? Uma placa bloqueada, LCP, vai colocar, vai fazer uma abordagem volar, vai fazer uma abordagem dorsal. Então aqui você observa, esse foi o caso que foi mostrado antes. A placa foi colocada então nessa coluna centro-medial e uma placa na estiloide do rádio e a restauração então da coluna do rádio e a inclinação volar. Veja que o rádio ganhou a sua altura, existe agora essa inclinação volar a inclinação volar você vê aqui no perfil, E a inclinação que existe ulnar aqui, de cerca de 20 e poucos graus, tá bem? Então aqui assim você reconstruiu essa anatomia. E na região dorsal, logo acima é que onde vão passar os extensores que a gente colocou, que a gente fez essa observação. Então, restaurou a inclinação volar aqui, agora voltou a olhar para baixo, aqui a inclinação da superfície do rádio distal. Só que a placa ela vai ficar numa região mais próxima da estiloide, pode conflitar ali com o primeiro túnel. Nesse primeiro túnel pode levar dor e necessidade de ter de tirar essa placa. Quais as desvantagens da fixação com a placa bloqueada colocada dorsal? A via de acesso ela é trabalhosa, ela é necessária a retirada também do implante, conforme a gente já viu, e se você deixar, você corre o risco de ter as rupturas tendinosas, como complicação. Olha aqui, é uma vista dessa abordagem dorsal. Aqui você já está vendo a área de fratura, mas é bastante traumática, porque muitas vezes tem que desperiostizar, ou seja, é bastante traumático esta área aqui, que você abordando ela dorsal. Então, devido ao alto índice de complicações, esse trabalho aí do Martineau, de 2010, do Hand Clinical, ele mostra que muitas complicações com fixações dorsais, e isso tem levado cada vez mais a fixação volar a se tornar a opção padrão, então, para colocação. Então, isso aqui a gente já sai daqui com uma coisa em mente. Sempre que possível, se for optar por tratar com placa, sempre que possível, procure usar a placa colocada na parte volar e não na parte dorsal. As vantagens da fixação agora na parte volar. Quando você está abordando lá do outro lado, você está vendo aqui? Aqui está a parte dorsal, aqui a gente está vendo o tubérculo de Lister aqui. Então, você tem um acesso fácil lá ventralmente aqui, na parte volar. A redução e a fixação são adequadas, a própria placa já dá a inclinação adequada, para já corrigir aqui a inclinação volar e o ângulo em si propriamente dito aqui com relação e o comprimento da parte radial. E não abordagem da cominuição dorsal, ou seja, tu não vai abordar já naquela área e comprometer a vascularização daqueles fragmentos que estão lá. A vantagem da fixação com essa placa bloqueada volar, você preserva as estruturas anatômicas. Então, os tendões extensores não vão ser molestados com isso, a parte perióstea vai ficar tudo protegido lá na parte do outro lado, o retináculo dorsal, irrigação dos fragmentos dorsais não lesa com isso, ok? E as vantagens da fixação ainda é a manutenção
né, da redução desde os parafusos sejam colocados adequadamente. Agora aqui, ó, nesse mesmo caso que nós tínhamos comentado anteriormente, que perdeu a redução, se você optar por uma placa LCP, uma placa que ela tenha como bloquear já os parafusos e parafusos bloqueados nessa placa, esse parafuso que está com essa orientação, ele não vai voltar para cá. E com isso vai consolidar, mantendo na posição adequada, né? Veja então aqui, o correto é que essa placa também ela não ultrapasse essa marca amarelinha que a gente colocou aqui, né? Porque se a gente ultrapassar a placa e ela vir muito para essa porção aqui mais anterior, e mais aqui junto dessa borda mais anterior, olha, aqui agora já passam os tendões flexores. Então, se a placa ficar bem escondida aqui abaixo, aqui nós estamos vendo, né, o músculo quadrado, pronador quadrado, então você desinsere o pronador quadrado, deixa a placa repousando aqui no fundo e faz a colocação dos parafusos. Agora, procurar não ultrapassar essa área aqui, ok? Então veja aqui a placa colocada, mantendo aqui o aspecto da placa. Então o posicionamento dos parafusos é muito importante, devendo estar próximo da região subcondral. Então se tu também deixar a placa muito para cá e vai ficar muito osso sobrando aqui, esse osso pode acabar voltando e você perde. Então o ideal é que esses parafusos entrem bem junto aqui da parte do osso subcondral da parte articular, ok? Então, os cuidados específicos da técnica, posicionamento da placa para evitar lesões dos flexores, direcionamento dos parafusos, com posição subcondral, evitar invadir a articulação, não colocar de forma que os parafusos saiam na articulação. O parafuso saliente no dorso também deve se evitar, porque isso pode levar a lesão. E aqui, até a área que você pode chegar, não deve ultrapassar, senão você também vai começar a ter conflito com a colocação dos parafusos com os tendões. Via de acesso tradicional usada, então, na maioria das vezes, e ela pode ser também estendida em casos complexos. Então, aqui ó, é o aspecto da via volar, então, tá? E essa é a maneira adequada e podendo ser estendido, se for necessário, estender aí essas incisões. Aqui é um detalhe da técnica, aqui se vê é o músculo pronador quadrado, que vai ser desinserido para ser colocado a parte da placa. Aqui está vendo o pronador quadrado, que está no fundo. Você faz essa desinserção e aí embaixo você já tem o acesso, você consegue enxergar a fratura, aqui está o músculo rebatido, e aí você coloca a placa. Tá? Também aqui cuidar com relação aos tendões em si aqui que estão passando. Uma outra manobra que pode ser feita, observe que, claro que você não vai fazer para toda cirurgia, mas aqui você pode fazer uma manobra de pronação e você, com isso, você prona só essa parte, que aqui é a área da fratura, e você tem um acesso até mesmo a parte dorsal, aqui na parte de cima. Nós estamos abordando na parte ventral, e se você fizer uma rotação e tração, você pode ter o acesso também dorsal, desde a via anterior. Veja essa radiografia aqui, né? Um raio-x de frente, uma fratura importante aqui, cominutiva, com perda de altura, e também provavelmente com uma fratura também aqui uma outra vista, uma tentativa de tratamento conservador, mas com todos esses critérios de instabilidade, né? Vocês observam aqui esse caso vai para uma cirurgia, tratamento cirúrgico, colocação de placa e também a utilização aqui de redução da estiloide da ulna e tratamento da mesa. Esse é o aspecto, né, da placa, com banda de tensão, 6 semanas depois. Aqui um caso de um paciente idoso, veja que o osso está mais rarefeito, com grande encurtamento, né, angulação dorsal, uma inversão aqui da angulação. Aqui a tentativa do tratamento clínico sem sucesso, e aqui a utilização, né, de placa, fixação e bom resultado. Aqui também se vê esse mesmo aspecto, no AP e no perfil, e um bom resultado também funcional para esse idoso. As placas de estabilidade angular estão associadas a bons resultados funcionais e radiográficos, né, no tratamento das fraturas estáveis da extremidade distal, segundo esse trabalho de 2011 aqui no Journal of Orthopedic Trauma.
As lesões associadas, várias lesões podem ter associado, como lesão da glenumeral, fraturas ou luxação de cotovelo, fraturas do carpo, lesões da radioulnar distal, lesões ligamentos do carpo, ligamentares do carpo, né, que podem levar à instabilidade, lesão tendinosa, vascular, neurológica. Veja esse caso aqui, o paciente, além dessa fratura vários fragmentos de articular e tudo mais, o paciente também provavelmente tem uma fratura aqui, tem uma fratura do escafoide. Então, não pode deixar passar desapercebido, já aproveita no mesmo tratamento, já trata a fratura distal e já trata também a fratura do escafoide. Então, aqui vejam casos onde pode ter também associado lesões ligamentares, né? Então, aqui, por exemplo, o ligamento escafo-semilunar, aqui a gente está vendo o escafoide, o semilunar, e aqui o ligamento escafo-semilunar. Então, vocês observam que muitas vezes pode também, além disso, você encontrar algum tipo de lesão associada que pode levar a uma instabilidade depois desse carpo, já deve também procurar ser tratado. Ali, olhando na artroscopia e vendo com relação ao tratamento, dando seguimento ao tratamento dessas lesões ligamentares do carpo. Consolidação, as complicações, a consolidação viciosa, a artrose, por consolidação uma posição inadequada, a dor residual nesses pacientes, limitação articular, ruptura tendinosas, no caso de conflitos com placas, né, ou com o osso que seja consolidado numa posição inadequada. Muito obrigado pela atenção.